Em dezembro de 2019, na cidade de Burnley, na Inglaterra, Jason Thornton foi dormir normalmente como sempre fazia, porém, naquela noite ele teve um sonho, ou pelo menos parecia ser um extremamente realista. Segundo Jason, ele se recorda de estar deitado em um sofá, cujo estofado era completamente coberto de listras em vários tons de marrom. Ele estava vestindo a mesma roupa na qual foi dormir, apenas camiseta e cueca, e sentado em cima dele havia um ser humanoide do sexo feminino. A criatura era praticamente idêntica a um ser humano, mas tinha o queixo um pouco diferente, além dos cabelos brancos, pele extremamente pálida e o olho muito azul, bem diferente da cor de um olho azul humano comum. O ser vestiu uma roupa que parecia um avental de enfermeira na cor azul clara, cor esta que era exatamente a mesma que ele havia pintado seu quarto quando tinha apenas 14 anos. Jason então tentou se mover, mas percebeu que estava praticamente todo paralisado, conseguindo apenas virar um pouco a cabeça para os lados. Observando ao redor, ele viu que o sofá no qual ele estava deitado era bastante longo, tanto que nele haviam vários outros casais, sempre formados por um homem deitado, vestindo as mais diferentes roupas de dormir e um ser do sexo feminino sentado em cima deles. Ele também notou que o ambiente, que media cerca de 5 metros quadrados, lembrava muito a sala de estar da casa de sua mãe, com o chão completamente coberto por carpete na cor marrom e bege. Jason ainda conseguiu ver o que parecia ser uma mesinha de centro e, ao fundo, uma lareira com um outro ser, também do sexo feminino, muito semelhante aos que estavam em cima dele e dos demais homens, e na parede também era possível ver uma porta. Este ser da lareira apenas observava, até que ela disse de maneira audível, não por telepatia, a frase "sobre a mesa". Em seguida, Jason viu a própria mãe atravessando aquela sala, vindo de um ponto no qual a sua limitada movimentação de pescoço não permitia ver. Sua mãe atravessou a sala, passou por cima da mesinha de centro e foi até a porta que ele conseguia ver no fundo da sala, sem olhar para os lados. Jason salienta que, apesar de toda a cena parecer bastante sugestiva devido à forma e à posição em que os seres estavam sentados, os homens, não havia o ato da penetração em si. Porém, em certo momento da experiência, Jason conta que teve a sensação de um orgasmo, ao mesmo tempo em que uma luz muito brilhante tomou conta do ambiente e, em seguida, ele acordou normalmente na sua cama de manhã. Mas Jason, apesar de considerar que tudo aquilo havia sido um sonho muito maluco, ficou em choque devido ao realismo do suposto sonho e também pelo fato de que ele raramente sonhava. Anos depois, em julho do ano passado, 2022, Jason teve outro sonho bastante realista. Da mesma forma que da primeira vez, ele foi dormir normalmente e, de repente, se viu de pé em um canto de um ginásio de escola que era muito parecido com o ginásio da escola que ele havia estudado quando jovem. Na quadra estavam 6 fileiras de 10 jovens cada uma, completamente nus e que tinham cerca de 10 anos de idade, todos virados de costas para ele. Jason então tentou se mover, mas percebeu que, assim como na sua primeira experiência, ele estava paralisado, apesar de, desta vez, estar em pé. Cerca de 15 minutos se passaram sem que nada acontecesse, até que uma voz, vindo de trás dele, disse que aqueles eram os seus filhos. Jason negou imediatamente a informação, dizendo que ele tinha apenas 4 filhos e não era nenhum daqueles jovens. Porém, a voz retrucou, dizendo que aqueles eram seus filhos híbridos estelares do programa de reprodução, no qual Jason havia participado 2 anos e meio antes. Assustado, Jason pediu que a voz fosse embora, mas ela ignorou e continuou seu contato, dizendo que os jovens seres podiam estar com frio, e perguntou se Jason não gostaria de vesti-los. Apesar da estranheza da situação e de nunca ter visto aqueles jovens antes, Jason teve um sentimento de responsabilidade por eles e respondeu que queria sim vestir os jovens e questionou onde estavam suas roupas. O ser então respondeu ali, ao mesmo tempo em que Jason conseguiu mover o pescoço para uma porta ao fundo do ginásio.
Nesse momento, Jason conseguia se mover em direção aos jovens seres, mas não podia se mover livremente. Era como se ele estivesse de alguma forma limitado, apenas podendo realizar os movimentos e as ações que lhe fossem permitidos. Ele chegou perto dos jovens e viu que eles tinham o cabelo branco, a pele extremamente pálida e os olhos muito azuis, assim como da criatura do sexo feminino da sua primeira experiência. Ele então chamou os seres dizendo, vamos, mas a voz o advertiu, dizendo que ele deveria os conduzir fileira por fileira. E assim Jason o fez, levando os seres para a porta, onde lá havia uma espécie de vestiário com macacões pendurados. Obviamente, todo esse processo de vestir 60 jovens seres um a um demorou quase 1 hora, mas ao final do processo, a voz lhe disse que agora ele sabia que tem filhos nas estrelas. Em seguida, Jason acordou novamente no seu quarto de manhã cedo, sem saber se aquilo era realmente um sonho. Porém, Jason já estava convencido de que aquilo não era um sonho, e sim uma experiência real e vívida que completava sua primeira experiência. E tudo isso o fez recordar de que não era a primeira vez que ele tinha uma experiência ufológica, pois em 1984, quando tinha apenas 13 anos, Jason costumava acampar em um campo próximo de sua casa com seu amigo Brendan. Os dois montavam uma barraca, faziam uma fogueira e passavam a noite ali, onde seus pais conseguiam os ver pela janela de casa. Mas em uma noite de acampamento normal, como qualquer outra daquele ano, Jason e Brendan foram surpreendidos por um zumbido baixo que parecia vir de cima. Ao olharem para o céu, o som abruptamente parou e eles puderam ver a silhueta de algo redondo que bloqueava a visão das estrelas. Alguns segundos depois, luzes coloridas se acenderam em todo o entorno do OVNI. Enquanto isso, os dois meninos debatiam o que era aquilo e concluíram que não poderia ser um avião ou um helicóptero. Brendan, com medo, desviou o olhar, mas Jason continuou observando e pôde ver o OVNI disparar em alta velocidade na direção dos prédios da fazenda próxima. Apesar do OVNI já ter ido embora, Brendan ainda estava assustado e queria voltar para casa, mas Jason o convenceu a ficar e assim eles passaram o resto da noite acampando normalmente, como sempre fizeram. Neste caso, temos um incidente que parece se tratar de uma abdução extraterrestre com fins reprodutivos. Os seres que abduziram Jason podem se encaixar perfeitamente na categoria de alienígenas do tipo nórdico, devido à sua aparência semelhante à de humanos. O objetivo da abdução parece ter sido respondido no segundo contato, em que Jason foi literalmente apresentado a seus filhos híbridos, que ele teve contra sua vontade com uma extraterrestre, aparentemente do sexo feminino. Apesar disso, muitos ufólogos acreditam que a explicação mais provável para isso é que Jason, assim como os demais homens abduzidos naquela noite, não estavam reproduzindo com alienígenas da forma que humanos se reproduzem entre si. Provavelmente, estes seres estavam apenas usando a imagem feminina das extraterrestres para retirar o material daqueles homens e então fazerem a reprodução em laboratório. Mais ou menos como muitos fazendeiros fazem com animais, colocando algo que se assemelhe com uma fêmea para recolher o material dos machos daquela espécie. Até porque seres de espécies diferentes não reproduzem entre si. Para haver esse tipo de hibridização, é necessário que as duas espécies sejam geneticamente muito próximas. Isso porque a maior parte dos seres vivos na Terra tem um número de cromossomos diferente entre si, e isso inviabiliza o desenvolvimento de um embrião. Então, ou os alienígenas fazem algum tipo de procedimento em laboratório para artificialmente conseguir desenvolver um ser híbrido, ou eles são geneticamente próximos dos humanos, o que seria algo improvável, apesar de muitas teorias apontarem para o fato de que talvez sejamos descendentes destes extraterrestres. Seja como for, Jason, na sua segunda experiência, foi apresentado aos seus descendentes híbridos, algo que ocorre com bastante frequência nesse tipo de contato alienígena. Normalmente, são mulheres que geram descendentes dentro de uma nave e depois são apresentadas aos filhos híbridos para nunca mais vê-los. Mas qual seria o objetivo dessa criação de híbridos? Para muitos ufólogos, estes seres podem estar enfrentando problemas de reprodução de sua espécie e usam a espécie humana, por sua proximidade genética e semelhança física, para conseguirem salvar a sua civilização.
Mas existe ainda a teoria de que o objetivo seja preparar novos seres para habitar o planeta Terra no futuro, já que a humanidade está a passos largos rumo à extinção. Um outro aspecto muito interessante do caso é o fato de que Jason viu muitas coisas semelhantes a memórias de infância durante sua experiência. Até mesmo a sua mãe apareceu. A explicação que muitos ufólogos dão para este fenômeno é a chamada memória de tela. Esse seria um artifício usado pelos seres para que o abduzido se sinta mais à vontade, mascarando as paredes da nave com algo que lhe seja mais familiar. Por isso, no primeiro contato ele estava em uma sala com vários elementos de sua memória, e quando sua mãe surgiu, provavelmente era um ser extraterrestre camuflado. Mas a pergunta é, por que somente um ser estava camuflado? Porque os demais mostravam sua verdadeira forma, que era claramente não humana. Talvez aquela forma, mesmo que fosse perceptível que não era humana, poderia não ser sua verdadeira forma. Neste caso, os seres usariam algum tipo de avatar para mascarar a sua aparência, mas este avatar não ficaria perfeitamente igual a um ser humano. Apesar dessa possibilidade ser interessante de se imaginar, devemos lembrar que vários casos ufológicos apresentam seres com estas mesmas características. Por isso, é mais provável acreditar que aqueles eram de fato as formas verdadeiras dos seres. No segundo contato, já tivemos o cenário da escola, também aparentemente resgatado da memória de Jason, já que ele relata que o cenário era muito semelhante à sua antiga escola. Da mesma forma, usando este artifício para mascarar o ambiente da nave. Um outro ponto curioso é que, apesar de no primeiro contato a voz que Jason ouviu tenha sido audível, não telepática, no segundo contato a voz aparentemente era telepática, já que mesmo quando ele se afastou e ficou dentro do vestiário com os seres híbridos, a voz, quando falava com Jason, era sempre no mesmo volume. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.